Olá, meu nome é Priscila Almeida e juntamente com a Adriana Oliveira temos conduzido o podcast Trocas Preciosas, tendo seu primeiro episódio sobre futuros lançado em agosto deste ano. O Trocas Preciosas iniciou com o objetivo de partilhar conversas, reflexões em primeira pessoa sobre diferentes temas que nos atravessam. Futuros, histórias infantis, maternidade, alimentação, linguagem, empreendedorismo, anos de vida, a importância da atenção plena. E tudo isso só foi possível porque contamos com a generosidade de pessoas incríveis e que toparam dividir seus aprendizados preciosos em nossas gravações. Além disso, o podcast também só foi possível porque contamos com cada um de vocês que nos escutaram e nos acolheram em suas rotinas. Então, deixamos aqui registrado nosso profundo agradecimento e a nossa aspiração de seguirmos juntos, nos apoiando pelo próximo ano. O episódio de hoje é o último episódio deste ano e que fecha este primeiro ciclo de forma amorosa, alegre e emocionante. Nossa convidada é tão iluminada quanto seu apelido, Sol. Solange Luz, ou Sol, é administradora por formação e technology por paixão. Cofundadora do movimento Conexão Favela e produtora de conteúdo no Voicers. Profissionalmente se define como slash, disponibilizadora de acesso e uma favela tech. É com imensa alegria e um quentinho no coração que disponibilizamos essa conversa muito preciosa e que mexeu conosco. Desfrutem! Sol, bem-vindo às Trocas Preciosas. Estamos muito felizes com você aqui hoje. Muito obrigada, o prazer é sempre meu, uma honra estar com vocês, para mim referências e agora amigas já, então é um privilégio. A gente que fica contente, né, de estar sempre pertinho de você. Você, acho que sim, está no coração da gente, mesmo distante. Eu fico imaginando todos os encontros virtuais que a gente ainda vai poder ter e poder abraçar todo mundo. Eu e a Pri, então, nossa senhora, eu acho que a gente vai ficar ali num abraço um bom tempo. É verdade. Sol, então, para a gente começar, a gente gostaria de saber de você. Primeiramente, gostaríamos que você falasse um pouco sobre você, onde nasceu, como foi a sua infância, como era o seu olhar para onde vivia e o que as pessoas ao seu redor diziam. Nossa, eu acho que essa é uma das perguntas mais completas, assim, sobre quem é você, porque geralmente quando a gente vai se apresentar, a gente fala nosso nome, as nossas formações, né, acadêmicas ou profissionais, quando na verdade isso é uma parte tão pequenininha de quem nós somos, né? Então, todas essas questões que você me trouxe, elas conseguem realmente revelar quem eu sou. Então, eu sou Solange Luz, filha de Justino Ferreira da Luz e Nita Rosa de Jesus. Meu pai mineiro, minha mãe baiana, se encontraram aqui em São Paulo, especificamente na periferia de São Paulo, Zona Norte, chamado Jardim Peri. Foi onde eles se conheceram e onde eles começaram a família, que nasceu meus irmãos, e desde a minha infância até hoje eu moro aqui nessa comunidade. É um lugar que eu aprendi a amar, realmente aprendi porque eu não gostava. Não gostava porque eu ouvi repetidas vezes de que eu não morava em um bom lugar, de que era um lugar perigoso, violento, feio, sujo. Então, eu cresci com essa referência de que morar numa periferia era um ambiente em que nós deveríamos, na verdade, buscar se mudar dali. Mas eu tive uma infância muito boa, assim, eu brinquei muito, meus pais
próximos, embora parte do que as pessoas diziam sobre as periferias, né, sobre a favela, de que é um lugar violento, realmente eu vi muita violência na minha infância, vi muitas mortes, passei por abusos, mas eu tive uma infância muito boa, tive muitos amigos, eu brinquei muito, eu tive muito acesso à natureza, moro em um lugar que eu posso dizer que é privilegiado, perto de um parque, né, que a gente chama aqui de horto florestal, então brincava muito na natureza, e eu acho que tudo isso vai nos compondo, eu acho não, tenho certeza que tudo isso vai nos compondo, né, vai tornando parte da construção de quem realmente nós somos. E depois de 35 anos, que é a minha idade, estar nesse lugar é hoje um privilégio e uma oportunidade muito grande. É claro que teve várias ressignificações aí ao longo desse processo, mas eu gosto muito, então hoje eu gosto de me apresentar assim como a Sol do Jardim Peri, a Sol da comunidade, das comunidades, porque eu consigo, nessa apresentação, trazer o que tem de melhor na periferia, que é a alegria das pessoas que vivem aqui, as sabedorias, o acolhimento, a cumplicidade, a resiliência. Então, eu gosto muito de... Eu já tive muita vergonha, viu, gente? Antigamente, as pessoas falavam onde você mora, e eu ia falando os bairros próximos. Se a pessoa insistisse muito, eu falava um bairro mais próximo, mais próximo, mais próximo, sem tentar dizer que eu morava no Jardim Peri, porque as pessoas já olhavam meio torto, assim. Hoje não, hoje o pessoal nem me pergunta, eu falo, eu sou de Jardim Peri, lá na comunidade, Zona Norte de São Paulo, conhece, eu fico trazendo referências. O Gabriel Jesus, por exemplo, que é o jogador, morou aqui, então eu falo, comunidade do Gabriel Jesus. Você não conhece, você tem que ir lá conhecer. Então, para mim, já é meu cartão postal, é minha comunidade. Então, eu acho bem bonita, assim, a forma como você coloca, né, que você foi aprendendo a amar. E eu tenho a impressão de que quando a gente aprende a amar, ela está muito ligada a um servir. E aí vem a nossa segunda pergunta, assim, como surgiu o movimento Conexão Favela, né? E qual que é a aspiração desse movimento? Como que foi esse início? O Movimento Conexão Favela é uma organização social, né? Muito voltada para a parte de educação, de adolescentes e jovens da periferia. E o movimento nasceu do encontro. Eu gosto tanto disso porque é justamente essa a proposta da nossa ONG. O movimento ele surge de um encontro entre 4 mulheres de diferentes realidades sociais, de diferentes espaços geográficos, mas que tinham um desejo em comum, que era o impacto social, transformar vidas através do impacto social. Então, em uma palestra que eu fui numa empresa aqui em São Paulo, que é a IBM, eu fui falar sobre tecnologia e favela, e eu fui com uma amiga aqui do Jardim Peri, que é a Cibele, é uma das fundadoras, e lá nós encontramos as nossas outras parceiras, que hoje são amigas, a Carol e a Jéssica, e a gente começou a falar, eu e a Cibele falando das inteligências que existia dentro da periferia, elas falando da inteligência que existia do outro lado da cidade, porque, infelizmente, há essa divisão ela foi criada por conta da desigualdade social. Então, tanto na parte de acessos, até na parte geográfica mesmo, as periferias elas estão afastadas dos grandes centros, dos grandes polos, seja tecnológicos, seja culturais, seja
entre aspas também, né? Porque depois a gente vai costurando essa história e percebe que a gente tem tudo isso em todos os lugares, mas existe esse desencontro por causa da desigualdade. E desse dia a gente conseguiu promover esse encontro entre 4 mulheres que de alguma forma eram diferentes, mas que tinham um propósito em comum. E aí a gente falou, vamos então criar algo para que a gente possa promover mais encontros como esse. Encontros entre jovens periféricos e empresas de tecnologias, encontros entre áreas dos grandes centros de São Paulo, com áreas culturais da periferia, para a gente entender, a partir desses encontros, os resultados, as oportunidades e as construções de futuros que a gente consegue promover, porque a gente sempre está em desenvolvimento, não só o ser humano, como a sociedade. E para que a sociedade se desenvolva, se construa de uma forma mais igualitária, né, com os futuros mais desejáveis possíveis, a gente precisa de todas as mãos na construção desse futuro. Então, a gente precisa das mãos periféricas, a gente precisa das mãos que não estão na periferia, e essa construção ela só vai se dar através desse encontro. Então, é muito nessa aspiração que o movimento surgiu, para construir esses encontros e, a partir daí, entender o que nós vamos colher com tudo isso. Isso, a partir do momento que vocês tiveram essa ideia, né, de impactar socialmente os jovens dessa região, como que se deu o processo de comunicação, né? Tem a ideia e chegar para envolver os jovens, como que foi isso para vocês? É sempre um desafio, porque na nossa cabeça, né, a gente acha que sabe o que o outro precisa, quando na verdade, e a gente tem aprendido isso assim na prática e diariamente, quando na verdade a gente chega com uma ideia e não era nada daquilo que a pessoa precisava. Às vezes ela já tinha até aquilo, e aí ela nos ensina outra coisa. Então, a comunicação, ela é construída ao longo de uma relação. É impossível você se comunicar com alguém que você não se relaciona. Então, a gente precisou... Eu já sou daqui, né, da periferia, a Cibele também é daqui, mas toda a nossa equipe, que foi construída com as indicações de quem nós conhecíamos, né, os amigos próximos, então veio muita gente que não mora dentro de uma comunidade. E foi assim, a gente sentou e falou, vamos fazer isso, isso e isso, e vai dar certo. Chegamos aqui na comunidade, era um outro universo, uma outra linguagem. A gente aprendeu muita coisa, evoluiu com isso, porque é aquilo que eu te falei, precisa ter um relacionamento sincero, no sentido de que, olha, nós estamos aqui na boa intenção de ajudar, mas também de aprender com vocês. Porque a gente vê muitos movimentos de pessoas vindo de fora para ajudar a comunidade, e todas as ações elas são louváveis, mas a gente precisa tomar alguns cuidados, porque senão uma boa ação ela acaba virando um ato opressor, que é o que eu chamo de colonialismo com uma nova roupagem. Quando a gente pressupõe que o outro não sabe, ou de que o outro precisa de algo que eu considero essencial, é como se eu tivesse desfazendo, desmerecendo tudo aquilo que já existe. Então, a gente chegou, fez uma... Primeiro, assim, a gente entendeu quais as paixões dos jovens da periferia aqui no Jardim Peri. A gente entendeu que aqui o amor é música e é futebol, é esporte, por conta das referências que a gente tem aqui, né? Que é o Gabriel Jesus, o jogador, e
e os vários cantores de funk que saíram aqui da comunidade. Então, o jovem é muito ligado nisso. A gente falou, vamos fazer um campeonato de futebol, colocar algumas músicas ali e conversar com o jovem. E foi assim, nossa primeira ação. Eu lembro, foi no final de 2019, a gente fazendo esse campeonato aqui, conversando com eles, e realmente a gente se surpreendeu, porque algumas coisas que a gente pressupôs existir, foi comprovado, né? O acesso à educação, ele existe, mas ainda é muito limitado. Alguns outros cursos, não existe essa preocupação de ter contato, mas a gente também viu o poder que o jovem tem, assim. Então, a gente ouviu muitos jovens falar, não, eu me inspiro muito na minha mãe, me inspiro muito na minha avó, elas são muito guerreiras, então vou ser trabalhadora igual elas. Teve um adolescente que falou assim, na entrevista, né, que a gente fez, eu quero ser esperta, igual a minha irmã. E a gente falou, mas a sua irmã é esperta, por quê? Nossa, ela estuda, ela trabalha, ela cuida da gente. Ela tem que ser muito esperta para fazer tudo isso. E realmente, uma pessoa que consegue, né, jogar o jogo da dança, da dança da vida, conseguindo equilibrar com alguma maestria, embora tenha todas as dificuldades, precisa ser considerado uma pessoa esperta, que pela sociedade não é considerada. A gente tem uma visão muito estereotipada da sociedade, que quando olha para um jovem periférico já associa com uma imagem negativa de uma pessoa que é violenta, de uma pessoa que não é tão inteligente, de uma pessoa que quer muito saber das coisas, quando na verdade é o contrário, né? Então foi um primeiro contato muito rico para a gente. De entender que não adianta eu chegar aqui e falar de tecnologia, chegar para eles e falar, olha, eu acho que vocês podem trabalhar com blockchain, que talvez não vá fazer sentido para eles. Agora, quando eu falo assim, olha, gente, tem uma profissão chegando, uma tecnologia que vai mudar tudo, que chama blockchain, e vocês já têm um pouco da base, que é a confiança. Então, sabe o mercadinho ali da Dona Maria? Quando ela vende no fiado? Isso se chama confiança. Ela não precisa de intermediários para fazer essa transação. Então, ela não precisa do dinheiro, ela não precisa de um cheque, ela não precisa de um cartão. Ela confia que, sei lá, o José vai pagar para ela. Isso é a confiança. Então, é mais ou menos nessa base que o blockchain trabalha. Não vai ter intermediários. Aí eles começam a olhar para a gente e falam, isso daí eu já sei, então. Eu vou estudar esse negócio aí, vou trabalhar com isso. Então, a gente vai, nem digo adaptando, mas trazendo a realidade de uma tecnologia que já existe aqui, trazendo mais próximo para eles e dizendo, olha, é possível que vocês tenham acesso a isso, 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 tudo isso, se vocês quiserem, porque vocês já têm um pouquinho, é só se apropriar. Isso é um trabalho interno, mas também precisa ter o trabalho externo, né? Para que as pessoas mudem um pouco esse olhar para os jovens periféricos e consigam enxergar, adaptar as suas linguagens na hora de, sei lá, fazer a contratação e conseguir enxergar essa diversidade toda, esses saberes todos que existe aqui. Muito lindo essa sua fala, né? Achei bonito a parte que você mencionou sobre os adolescentes, né? Que a menina citou que ela tem orgulho da irmã, que ela quer ser igual à irmã, porque geralmente essas crianças, esses adolescentes, eles vão um pouquinho mais à frente por causa dos ídolos que estão lá fora, tudo, né? E de repente saber que uma pessoa tão próxima dela é a pessoa da qual ela está ali, que ela
tem empatia, que ensina para ela todo dia, que ajuda ela, isso é bonito, é muito importante, né? E o que me chamou a atenção também foi o fato de, como você falou, da questão de que quando alguém vem para ajudar, né, essa pessoa vem carregada achando que sabe tudo, né? E eu acho que tem que entrar com humildade dentro da comunidade para saber exatamente o que sente e o que pensam antes de você falar o que eles precisam, né? Eu acho essa fala muito importante, né? E que, assim, eu vejo que o movimento Conexão Favela, que ele possa dar espaço, né, de fala para todos que estão ali dentro e que todos possam ouvir o que vem, a música que vem de lá, né? Eu acho isso, assim, é o que eu sinto. Sol, nos bastidores, né, nas nossas conversas aqui, você havia comentado um pouco sobre a importância do Voicer neste seu movimento de um olhar coletivo para onde você vivia. Queríamos que você falasse para nós o que é o Voicers pelo seu olhar e como ele tem ajudado a ampliar a sua visão quanto aos futuros e à tecnologia. Abrindo um parênteses aqui, para lembrar para todos que o Voicers foi idealizado pela querida Lígia Zottini, que foi a nossa primeira convidada no Trocas Preciosas e que falou maravilhosamente sobre futuros. O Voicers tem um papel fundamental, desde a minha construção até o que é o movimento Conexão Favela hoje, né? Então o Voicers, ele acontece lá na faculdade, quando a professora Lígia, né, e mais 5 alunos terminou o curso ali que ela ministrava, que era Lideranças e Tecnologias para o Século XXI, e a gente terminou o curso muito surpreso com tudo que a gente teve acesso, porque os 4 alunos da Lígia, né, eu falei 5 porque tinha uma outra professora, os 4 alunos da Lígia vieram também de periferia, olha só que interessante, e era um conteúdo que não chegava até nós. Então, quando foi 2 meses intensos, assim, ouvindo de blockchain, inteligência artificial, internet das coisas, computação quântica, e a gente terminou os encontros, tipo, isso não pode acabar. Além de não poder acabar, para nós, que nós gostamos muito, a gente não queria que ficasse só naquele grupo seleto de pessoas. Eu, por exemplo, era bolsista na faculdade, mas era uma faculdade que não era acessível para todo mundo. A nossa mensalidade era R$ 1.500, por exemplo, na época. E na nossa turma tinha 60, 80 alunos. E aí a gente pensou, olhou assim, né? Chegou no final do curso, olhou um para o outro e falou, tá, mas e aí? E todo mundo que precisa ouvir sobre isso? E meio que bateu um desespero, porque a gente estava falando das tecnologias emergentes e o quanto elas impactariam o futuro, que a gente precisava começar a construir o nosso futuro agora. E a gente falou assim, beleza, como é que eu vou construir o meu futuro a partir de tudo isso que eu tive acesso, e o meu vizinho não. Os meus amigos não. E as pessoas que não estão nessa faculdade. E aí a gente começou a atormentar a Lígia, né? Lígia, isso daqui não pode acabar. Lígia, vamos fazer mais um período de aula. Lígia, vamos nos reunir. E aí a Lígia falou, não, gente, calma aí, vou pensar aqui. E depois ela voltou com a proposta da gente fazer alguma coisa, um ecossistema. E foi assim que surgiu o Voicers. O Voicers surgiu muito nessa pegada de democratizar a tecnologia. Vamos dar acesso à tecnologia para todo mundo.
para que todo mundo tenha a oportunidade de construir os seus futuros. E aí a gente começou a estudar sobre futuros. A gente teve acesso a muitas coisas, convites de muitas empresas, a gente foi para muitos lugares. E tudo que a gente tinha acesso, a gente falava, não, vamos disponibilizar isso para o máximo de pessoas que a gente conseguir, porque a gente teve esse privilégio do acesso. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a dor do privilégio. Não sei se vocês já sentiram isso. É exatamente quando você tem acesso a uma coisa que você sabe que mais da metade da população não vai ter. E você sente culpa por aquilo. E é uma coisa muito louca, né? Porque acesso à educação não deveria ser algo para a gente sentir culpa. Acesso à educação é um direito que todo mundo deveria ter. Mas a gente sentiu culpa, porque a gente estava tendo aquele acesso e a gente sabia que grande parcela da população não. E foi assim que a gente falou, não, tudo que a gente tiver acesso, realmente a gente vai disponibilizar. Então, os nossos encontros, tudo que a Lídia tinha acesso, um dia ela teve acesso. O nosso primeiro grande projeto foi a Volvo ofereceu para ela uma semana de teste no carro semi-autônomo. Aí, o que ela fez? Ela chamou um monte de gente para andar no carro autônomo. Ela falou para a Volvo, ok, eu faço o teste, mas eu quero colocar a gente para andar. A Volvo falou, pode, e ela realmente chamou uma galera para poder ter acesso àquela tecnologia, e isso se repetiu com alguns eventos que a gente participou. E o Voicers nasce assim, sabe? E foi a partir daí, estudando sobre tecnologia, e eu aqui lá, eu tenho que levar a tecnologia para a favela, eu tenho que levar. Sabe aquele negócio que eu tenho que... E aí eu fui muito nessa sede do que, gente, senta aqui, eu vou ensinar vocês. E aí ninguém queria me ouvir, eu me tornei a chata. Porque eu não fui com a humildade de primeiro entender o que está acontecendo naquele ambiente, para depois inserir uma informação nova. Eu fui do tipo, senta aqui, eu vou te ensinar, vocês têm algo para aprender. Então, as pessoas começaram a me olhar com a Solange, que já não era mais a periferia. Ah, você está em outro nível. As pessoas começaram a me olhar como alguém que estava em outro nível. E aí eu comecei a falar, gente, e agora? Porque agora eu não sou mais nem da periferia, mas também não faço parte do outro lado. E eu caio num limbo, assim. E eu falei, não, alguma coisa está errada, eu preciso olhar mais para a minha comunidade. Estava olhando muito para fora, muito para os... esqueci o nome, gente, lá do... Vale do Silício. Estava olhando muito para o Vale do Silício, muito para o Google, muito para o Facebook, muito para a Amazon, muito para as grandes empresas, e esqueci de olhar para a minha comunidade. E aí foi nesse processo que eu comecei, bom, calma aí então, deixa eu entender quem são esses jovens, deixa eu entender até quem sou eu. Tem aquele ditado que fala, quem sou eu na fila do pão? Deixa eu entender qual vai ser o nosso papel nessa construção de futuros. E foi aí que eu comecei a enxergar que, gente, aqui a periferia é um rugby de tecnologia, de inovação, de criatividade. Eu fui em um evento em Santa Rita que chama Hacktown. É como se fosse o SXWS, eu não sei, Southwest by Southwest, que tem lá nos Estados Unidos, que é um evento de inovação, criatividade e tecnologia, e tem um muito melhor, que eu posso dizer assim, aqui no Brasil, que é o jeitinho que o Brasil sabe fazer as coisas de melhor. E aí eu fui nesse evento e eu falei, nossa, toda a galera da cultura, da arte, da ciência, os pensadores e reunidos e discutindo o futuro. E aí eu olhei para aquilo e eu falei,
Nossa, isso está me lembrando muito as rodas de hip hop que tem nas periferias. A galera vai lá, senta, canta, dança, conversa sobre futuro, conversa sobre filósofos. Gente, é uns negócios de doido, assim, você fala, nossa, onde que eu tô? Entrei na Universidade de Harvard e nem tô sabendo. E eu falei, nossa, é isso. Faltou eu olhar para dentro, faltou eu olhar para a minha periferia. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer esses movimentos inversos, aí os jovens começaram a me ouvir e começaram a falar, ah, agora é gente da gente. Então, o Voicers me ajudou muito nesse movimento. Tanto que um dia ali já falou, ah, você tem que fazer uma palestra, escolhe um tema para você falar. E eu vou falar sobre o quê? E aí eu falei, ah, eu vou falar sobre o que eu estou vendo agora, que é a tecnologia e favela. E foi a partir daí que eu comecei a fazer essas analogias, né, entre as tecnologias que eu estudava e os saberes da periferia, e fui convidada para palestrar em alguns lugares. Um desses foi a IBM, que eu encontrei as meninas e nasceu o movimento Conexão Favela. Então, uma coisa está muito atrelada à outra. O Voicers tem esse... Eu falo que o Voicers é um ecossistema de gente do bem, gente da área de tecnologia, da área de inovação, mas principalmente de gente da área humana, que também promove esses encontros, os mesmos encontros que a gente quer promover aqui com o movimento dentro da comunidade. Então, o Voicers teve esse papel essencial aí no que hoje eu sou. E Sol, mata uma curiosidade nossa. Como foi esse movimento que vocês fizeram recentemente na conexão que foi o Voicers? Foi o Voicers foi para dentro da comunidade e foi a Camila Camilo. Como que foi esse encontro? Nossa, gente, sou suspeita para falar, né? Porque os dois projetos que tomaram conta da minha vida aí nos últimos anos. Em 2019, quando o movimento começou, que a gente foi lá, fez a pesquisa com jovens, a gente pensou, vamos levar uma feira de profissões para a comunidade. A gente vai levar as profissões que os jovens disseram que têm interesse, mas a gente vai levar algumas profissões que eles nem imaginam que existam. E foi nossa primeira ambição, assim, vamos fazer essa grande feira de profissões. E aí, isso foi no final de 2019, a gente fez um recesso em janeiro, fevereiro a gente voltou, planejando tudo. O que aconteceu em março? Pandemia. E aí a gente ficou 2 anos vivendo, né, esse período tão complexo que a gente viveu. E aí, esse ano, 2022, finalmente saiu essa feira de profissões. Então, para a gente foi a realização de um sonho de 2 anos, 2 anos vivendo esse sonho para ele acontecer. E a gente levou diversas áreas. E aí, para falar de tecnologia, eu não poderia ter escolhido outro grupo que não fosse o Voicers. O Voicers levou todos os artefatos tecnológicos, os óculos de realidade, o jogo de realidade aumentada do Star Wars, mas a gente também queria falar de tecnologias humanas, porque a tecnologia ela engloba, né, todas as interfaces, os aparelhos, mas tecnologia também é o corpo, tecnologia também é o respirar, tecnologia também é a consciência. Então, a gente queria trazer um pouco desse debate para os jovens e foi um privilégio ter a Camila Camilo falando com a gente. Ela falou sobre a conexão com a terra, com a natureza, ela tem muito esse movimento da Amazônia, né? Então, ela falou muito sobre isso, dos jovens perceber o seu corpo
Como é que tá o corpo de vocês agora, né? Foi o exercício que ela fez. O que vocês estão sentindo aí? Tá confortável? Não tá confortável? Tá quente? Tá frio? Tá com dor de cabeça? Tá com sede? Então, é um movimento de perceber, de ter consciência de como você está habitando aquele espaço, aquele lugar, mesmo se relacionando com tantas pessoas que passaram ali pelaquela feira, como a Solange está nesse momento. Isso é de uma alta tecnologia que às vezes a gente não acessa. Então, o convite para os jovens foi: acesse a sua tecnologia corporal, acesse a sua tecnologia de consciência. Ela tem muita coisa para nos ensinar. Então, percebe como é tão complexo e tão lindo ao mesmo tempo? Tão complexo, tão simples e tão moderno, tão ancestral ao mesmo tempo. Tecnologia é isso, era sobre isso que a gente queria trazer para os jovens. Então, para a gente foi um dos eventos que marcou. O movimento tem 3 anos, tem 3 anos, mas essa foi uma das ações que a gente tem, assim, dá para ficar falando de orgulho, né, para não, né, se exibir, nada disso, mas tem aquela sensação de que cumprimos nossa missão aqui ao entregar esse projeto. E estar próximo dos jovens é uma outra tecnologia que a gente acessa que é imensurável, assim, para dizer os resultados. É muito bom. A gente saiu de lá revigorados. O pessoal que foi para ajudar na criação saiu de lá revigorados, porque é esse sentimento que a gente tem quando a gente entra em contato com os jovens da periferia. É muito bom. Sem querer romantizar, né? Falo que a periferia tem grandes desafios que precisam ser vencidos, que não vai ser vencidos sozinhos, que não é uma ONG que vai dar conta. Tem problemas estruturais muito grandes que a gente precisa olhar como sociedade, mas que também não dá para limitar o olhar só a isso. Só quem vive, quem trabalha, quem visita e acompanha as coisas aqui na comunidade consegue entender um pouquinho desses sentimentos que vão acontecendo ao mesmo tempo, nessa dualidade que a gente vive aqui. Por isso que fica sempre o meu convite. Tenha a oportunidade, conecte-se, né? Conecte com alguém da comunidade, da periferia. Cada um tem uma linha de trabalhar no impacto social. Com povos originários, conecte a esses povos. Com as pessoas que vão cuidar da natureza, conecte com essas pessoas. Das periferias, conecte-se com essas pessoas, porque esses encontros que vão promover as grandes mudanças. Ai, Jesus, eu falo demais, gente. Não, pelo contrário, assim, eu fui anotando, assim, vários pontos que você foi falando, assim, e me impactou muito quando você falou, assim, que a comunicação é construída ao longo de uma relação. E aí eu conectei com uma outra coisa que você falou, que é a forma como a gente se percebe, ela acaba influenciando como a gente vai se movendo no mundo, né? Então, conforme a gente vai se percebendo, a gente vai refinando a nossa comunicação para a gente se conectar com o outro, né? E uma coisa que ficou muito presente para mim, assim, na sua fala, é que conforme a gente vai permeando assim nesses micro mundos, né, o nosso mundo interno e o macro, a gente vai nessa dança, a gente vai se conhecendo e vai abrindo espaço para conhecer o outro. Aí vem a nossa necessidade de servir, assim, que nem você falou a dor do privilégio, né?
Tipo, isso não serve só para mim, tem que servir para um monte de gente, né? E eu fico feliz por ter tido acesso, mas como fazer isso chegar? E eu acho que é quando a gente se abre para a gente ficar olhando para o nosso mundo interno e para o nosso mundo, o mundo que a gente vive, né? Que nós somos essas relações, a gente o tempo todo a gente está se comunicando de alguma forma, né? Seja com a fala, seja com os gestos, com os olhares, em qualquer coisa a gente está se comunicando, e isso ficou muito presente. E aí a gente vai percebendo, né? Como que a gente chega no outro, que você falou assim, eu cheguei porque eu queria levar a tecnologia para eles. E aí a nossa intenção é muito boa, mas o quanto a gente precisa refinar essa comunicação para criar relação. Não sei, isso ficou muito presente assim para mim e agradeço muito assim por você ter dividido. Como que você percebe isso dentro de você, assim, que esse trabalho de ter acesso, né, essa sua abertura para você ter acesso a essas informações, ter acesso a novos futuros, essa tecnologia, você se reencantar pelo lugar que você vive, né, onde você passou a sua infância, e como que você percebe tudo isso dentro de você? Não sei se eu fiz bem, assim, a pergunta, se eu consegui transparecer tudo que eu gostaria de perguntar nessa questão. Eu entendi a sua pergunta. Pri, a sua pergunta, ela é tão... Nossa, eu acho que na vida a gente vai ter mais perguntas do que respostas. E isso é ótimo, porque são as perguntas que vão nos levar para algum lugar, que vão nos tirar da inércia, sabe? E olhar para o micro é se fazer perguntas. A gente só consegue impactar ou se envolver no macro a partir do momento que a gente começa a se fazer perguntas no micro, que é olhando para dentro, sabe? E tem uma coisa que é inerente a todo ser humano. Não existe ser humano que esteja neste planeta que não passe por isso, que se chama dor. Dor. E aí pode ser qualquer dor. Pode ser a dor do privilégio, pode ser a dor da perda de alguém, pode ser a dor da luta contra uma doença, pode ser a dor da luta contra a desigualdade, da luta contra um vício. E eu demorei muito para perceber isso. O quanto a dor tem a capacidade de transformar, quanto a nossa dor individual tem a capacidade, se bem ressignificada, impactar o macro. Então, por exemplo, já me perguntaram, já me fizeram muito essa pergunta: por que você gosta de trabalhar no terceiro setor? Por que você gosta de trabalhar com impacto social? E até antes do meio do ano, eu sempre dizia, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Sempre gostei muito. Porque eu ainda não tinha a maturidade de entender que eu gosto muito de ajudar as pessoas, porque eu já passei pela dor de precisar ser ajudada. Hoje eu tenho muita consciência disso. Então, quando eu falo que eu tive uma infância muito boa, mas que também passou por muitas violências, muito abuso, muitas faltas. Eu perdi minha mãe com 12 anos. E eu era uma menina de tudo, né? E a partir desse momento, a partir do momento que eu perdi minha mãe, eu precisei de muita ajuda. Eu tenho uma avó que eu amo, e todo mundo sabe que... Todo mundo ouve falar da minha avó, porque eu sempre vivo falando dela. A minha avó não é minha avó sanguínea. Ela é uma irmã da igreja que, quando a minha mãe faleceu, ela me adotou. Então, eu não fui morar na casa dela, mas ela fazia a lição da escola comigo.
ela comprava meu material escolar, ela perguntava se eu tinha almoçado ou não. Olha a sutileza desse cuidado. E quando eu olho para trás, né, quando eu olho a minha história, eu falo, caramba, eu fui muito ajudada. Muito, muito, muito. Tanto que eu fiz um ensaio fotográfico há pouco tempo. E eu coloquei o título do ensaio fotográfico copiando, né, plagiando a Milton Nascimento, que foi Eu, Caçador de Mim. A gente só consegue impactar o mundo quando a gente tiver um encontro real com quem nós somos. E a Viola Davis, no livro dela, que ela lançou esse ano, que chama Em Busca de Mim, ela fala que ela lutou por muito tempo para olhar a menininha de 8 anos que vivia correndo dos meninos, porque os meninos chamavam ela de feia, negra, jogavam pedra. E por muito tempo ela fugiu dessa imagem, porque ela aprendeu também a não gostar dessa criança. E ela precisou ter um reencontro com essa criança. E depois desse reencontro, ela simplesmente é a Viola Davis que a gente conhece, essa mulher incrível. Então, eu precisei ter esses encontros com a Solange, que precisou de tantas ajudas. E aí, esses dias até eu estava revisitando minha história, né? Eu falei, caracas, eu já andei 12 horas de avião quando eu fui para o Canadá, 12 horas. Nossa, achei o máximo. Minha primeira viagem de avião internacional, meu primeiro tudo. Achei o máximo. Mas foi essa mesma Solange que já andou 12 quilômetros a pé para chegar num cursinho, porque eu não tinha dinheiro de comissão. Eu já comi até passar mal. Sabe quando você come e fala, meu Deus, deixa eu abrir aqui a calça que eu comi demais? Mas essa mesma Solange que já dormiu com fome, porque não tinha o que comer. E o quanto a gente ir revisitando e ressignificando essas dores, a gente consegue realmente impactar o nosso entorno, sabe? Então, eu olhei para trás e eu percebi que essa minha capacidade, essa habilidade que foi desenvolvida em ajudar, ela foi desenvolvida porque eu fui muito ajudada. Porque eu perdi, porque eu não tive, né, a partir dos 12 anos eu não tive a presença da minha mãe. Meu pai era alcoólatra, então ele não conseguia ir nas reuniões escolares, por exemplo. Eu lembro que uma vez eu precisei fazer a rematrícula da escola, eu tinha 13 anos. E eu fui lá, peguei minhas coisas e fui fazer a rematrícula. Cheguei lá, o coordenador falou, cadê seus pais? Eu falei, meu pai tá bêbado, ele não vai vir, e eu não posso perder o ano. E aí ele fez a minha rematrícula. Isso. Entende? Assim, tipo, as nossas dores, elas, depois de ressignificadas, e é claro que ninguém precisa passar por algumas coisas para poder ser um ser humano melhor, mas o que eu quero dizer é que a gente sempre vai passar por alguma dor, sempre. E que essas dores podem ser oportunidades. E tem uma frase aqui no livro, se vocês me permitem ler, é o livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela fala muito sobre envelhecimento, essas coisas, né? E ela tem uma frase aqui, vou ver se eu acho. Que é muito sobre essa questão da tristeza e da alegria conviverem ao mesmo tempo. Chega a ser um negócio meio maluco, mas ele é muito real. Bom, depois eu vou procurar aqui. Ah, achei. Fala assim. Então uma mulher perguntou, fala-nos da alegria e da tristeza. E o sábio respondeu, a vossa alegria é vossa tristeza desmascarada. E o mesmo poço que dá nascimento a vosso riso foi muitas vezes preenchido
das vossas lágrimas. Filosófico. Para quem achou filosófico demais, eu gosto de citar a música do Evandro Fiotti, que é o irmão do Emicida, né? E tem um trecho da música dele que fala assim... Peraí, deixa eu lembrar. Fala assim, menino, saiba que a alegria e a dor estão no mesmo lugar. Então é isso, Pri. Eu acho que quando a gente olha para o micro e olha para as nossas vulnerabilidades, para a nossa humanidade, e a gente consegue acolher isso, trabalhar com isso, olhar para isso e falar, não, deixa eu ver essa menininha, deixa eu ter um encontro com a Solange lá, de 8 anos, que sofreu abuso, de 12 anos, que perdeu uma mãe, que precisou de um coordenador para fazer a inscrição dela na escola, que precisou de outro ser humano, sabe? Essa é a relação mais importante, mais bonita que a gente pode viver. A dependência de um outro. E como que a partir disso a gente consegue construir outros movimentos. Então eu falo que hoje, quando eu olho para uma criança, para um jovem que é atendido pela nossa organização, e que eu vejo ele sorrindo, eu vejo ele se desenvolvendo, é a maior alegria que eu posso sentir na vida. Que um dia foi a minha tristeza, mas que agora está sendo ressignificada. Eu lembro que a gente fez recentemente, a gente fez um projeto com eles, um passeio, para fazer uma escalada. Então, teve um grupo de jovens de uma escola que falou, a gente quer proporcionar este evento para as crianças, porque é um esporte ainda elitizado, não é todo mundo que tem, vamos levar. Gente, ver aquelas crianças sorrindo, subindo, escalando, dando um baile na gente adulto. E eles falando assim, nossa tia, eu nunca na minha vida imaginei que eu ia fazer isso. É o dia mais feliz da minha vida. Gente, eu não chorei porque eu finjo que eu sou forte, né? Mas chegou em casa, eu me desmanchava, assim, falava, que privilégio hoje eu tenho de vivência, de ser testemunha das oportunidades que esses jovens têm. E isso tudo só foi possível porque um dia eu olhei para o meu micro, eu entendi as minhas faltas, eu entendi as ajudas que eu recebi e que eu também posso retribuir. Assim como as meninas, cada uma dentro do seu universo e nas suas condições, ressignificando as experiências que cada uma teve. Que lindo poder saber que desse mesmo poço que veio a tristeza, agora está transbordando a alegria. Eu acho isso tão, tão incrível. E o quanto o mundo nos convida a partilhar a nossa história, a partir, sabe, Pri? Sua história é única, Dri, sua história é única. Por mais que a gente viva dores parecidas, eu não sou a única que perdi um pai, uma mãe, um irmão, que passou por abuso, que passou fome, eu não sou a única. Mas a minha história é única. E quando eu honro e reverencio isso, eu consigo transbordar algo melhor. Primeiro, para mim, que tudo isso é um processo de cura. Todo ser que é lindo, maravilhoso, que é fácil, nada disso. É difícil pra caramba. Mas que depois de trabalhar, de ressignificado, a gente consegue nos curar e depois influenciar a cura de alguém. Isso é de um privilégio tão grande, que eu digo que se minha vida terminar hoje, eu consigo dizer que minha vida foi uma vida que valeu a pena ser vivida.
porque eu acho que é para isso que a gente está aqui. Ah, Sol, eu estou emocionada. Eu vou falar um pouquinho e vou passar para a Pri, porque é um poder muito grande enxergar e compreender todas essas partes que forma a gente. É conseguir identificar todo o processo, esse processo de dor, esse processo de tristeza, esse processo de cura, e que vai acontecendo quando você sente a tristeza e quando você sente a dor. E, e tudo atua nessa visão sistêmica que aparece para a gente, né? E a gente está de fora e ela vem e chega, tanto para nós como para o coletivo. Entender essa relação do ambiente que a gente vive e do ambiente interno que vive dentro da gente, que é compreender o que está aqui fora, o que está aí fora e o que está aqui dentro, e tentar conciliar isso junto, no momento que você sente a dor e você sente a tristeza. Eternamente que tudo muda e que a gente precisa estar sempre focado no nosso crescimento. E quando a gente cresce, quem está fora, à nossa volta, cresce junto. E tem uma fala da doutora Ana que eu nunca esqueci, que foi um encontro que ela teve com as meninas do curso das emoções, com a Natália e com a Isabela, que ela falou que a tristeza tem muita coragem. E é verdade. A tristeza tem muita coragem para chegar. Passo para você, Pri. É muito maravilhoso tudo que vocês falaram, assim. E são aquelas falas assim que a gente deixa decantando, assim, a gente vai se reconhecendo na fala do outro e resgatando a nossa própria história, né? Porque, embora, que nem você falou, são histórias diferentes, mas a nossa história é única, né? A gente percebe que a gente vai se reconhecer em muitas situações que outras pessoas passaram, assim como nós, mas a nossa história é única. E você já comentou um pouquinho, assim, sobre o álbum, né, Caçador de Mim, e a gente foi acompanhando e tiveram duas frases, assim, que nos marcaram muito. Me conectar à história da minha família, sabendo que só sou porque eles foram, tem transformado a minha busca por mim. Olhar para dentro é olhar para eles. E aí depois tem uma outra que você também colocou, é permanecer ou não em um espaço, nada tem a ver com o lugar em si, mas em como e quanto esse ambiente lhe permitirá ser quem realmente você é. E aí a nossa pergunta foi assim, entre o dia das fotos e receber as fotos, como que foi você ver a sua imagem, assim, todo esse processo e diante de todo esse seu autoconhecimento, né, de você rever a sua história, essas dualidades, né, que nem você falou assim, eu fui para o Canadá, eu fui 12 horas, né, mas eu também tive essa parte de caminhar 12 quilômetros para fazer o cursinho, tudo. Então, assim, como que foi olhar para essas fotos e resgatar toda essa sua história dentro dessas imagens que foram surgindo? Você falou muito das cores, você falou de se olhar, tudo, mas que você pudesse trazer isso para a gente, por favor. Ai, gente, nossa, eu também estou emocionada. Quando eu decidi fazer esse ensaio, né, foi o meu primeiro ensaio fotográfico. E eu acho que são alguns passos nesse processo de autoconhecimento. Por exemplo, eu já disse, eu tenho 35 anos. Com 30 anos, eu escrevi um texto que chama O Dia que Minha Consciência se Tornou Negra. Olha que coisa louca. Eu fui me perceber negra aos 30 anos.
E esse se perceber negra não é a questão de entender que a cor da sua pele é preta, mas de entender que ser preta significa, além de ter a cor preta, você tem traços mais grossos, você tem cabelo mais crespo, e que isso significa uma beleza, que isso representa uma história, que isso te conecta com pessoas, com a África, com seus descendentes, com seus ancestrais, e que isso também, quando você se enxerga nessa condição, você também consegue enxergar todas as violências que você passou antes, que não foi identificada como violência, porque você se achava fora do padrão. Então, alguma coisa estava errada com você. Quando, na verdade, eu estava sofrendo o que nós chamamos de racismo estrutural. Então, com 30 anos, eu tive essa consciência. Com 35 anos, eu comecei a olhar a imagem de mulheres pretas que faziam ensaios fotográficos e eu comecei a achar muito bonito. Falei, gente, é muito lindo! Como que pode? E eu também queria enxergar essa beleza em mim. E aí eu tenho um fotógrafo querido, assim, que eu vi o trabalho dele e falava, eu acho que ele vai me deixar bonita nas fotos. Que é o Ronald, é um preto lá de Recife. E eu falava, gente, como é que eu vou para o Recife fazer foto? Mas nem se ter dinheiro nem para o álbum, vou ter dinheiro para ir para Recife. Mas, quando a gente joga os nossos desejos para o universo, ele, caprichosamente, tende a nos atender. Se for uma coisa boa, ele tende a nos atender. E aí, em fevereiro, eu falei, eu quero fazer um ensaio fotográfico com o Ronald. Em julho deste ano, eu estava de férias, e aí eu falei, eu vou passar 3 dias no Rio, gente, porque eu sou assim, eu sou meia louca. Eu passo 3 dias fora, mas eu não durmo, eu não como, eu conheço o lugar todo, 3 dias, mas eu vou. Eu falei, eu vou para o Rio. Coincidentemente, quem estava no Rio? Ronald. Eu falei, agora que eu vou fazer ensaio. Ronald, eu quero fazer um ensaio, que eu quero que você me deixe bonita, que eu não sei o quê, e faz um desconto aí. Gente, deu tudo certo, eu vou fazer o ensaio. Demorou um mês até eu ter as fotos na minha mão. E quando eu olhei as fotos, aí começou outro processo, né? Que a beleza que eu tinha visto nas mulheres não era a mesma beleza que eu estava vendo na foto. Então, comecei um processo de qual é a beleza que você está vendo? Ou qual é a beleza que você quer ver? E, sobretudo, nesse período todo, eu estava ressignificando a minha existência, o meu passar por este planeta. Porque, como eu falei, eu perdi minha mãe com 12 anos, meu pai com 17 anos, e ano passado eu perdi meu irmão. E éramos só nós 4. Então, eu perdi meu irmão, para mim era o último elo de sangue da minha família. Eu tenho outros familiares, mas eu não tenho contato. E eu me vi muito perdida, do tipo... Eu lembro que antes da minha mãe ir para o hospital, ela falou assim, filha, cuida de tudo. Cuida da casa, cuida do seu pai, cuida do seu irmão. E eu tomei aquilo como a missão da minha vida. Eu cuidei do meu pai, depois ele faleceu, e eu cuidei do meu irmão, e ele faleceu. Eu falei, e agora? Eu vou cuidar de quem? E aí, nesse processo, eu falei, eu preciso aprender a cuidar de mim. Porque a gente também que trabalha com o terceiro setor, são tantas coisas para serem trabalhadas que às vezes a gente cuida tanto do outro e esquece de cuidar de nós, né? E
Então, esse álbum também foi um ressignificar da minha existência. E essa primeira frase que você leu, que quando eu olho para mim, eu olho para eles, foi o meu primeiro ressignificar. Porque eu estava tão triste, me questionando se realmente era para eu ser a parte viva da família nessa história toda. E um dia eu fiz um exercício numa roda de conversa, a gente tinha que fazer uma carta para os nossos pais e imaginar o que eles nos responderiam. E a resposta da minha, assim, na minha cabeça, né? A resposta que a minha mãe me daria foi de que eu era a realização do sonho deles. E aí, quando eu olhei para as fotos, eu olhei para mim, eu olhei para os meus pais, eu falei, eu sou o melhor dos meus pais. Eles não eram perfeitos, mas eu sou a melhor parte deles. Eu sou o sonho deles. Eu sou o investimento de futuro deles, porque realmente eu e meu irmão, eles, né? Quem é pai e mãe sabe, abre mão de tudo para investir nos filhos. Meus pais não tiveram educação, minha mãe não sabia ler e escrever, eu que ensinei minha mãe a escrever o nome dela. Meu pai estudou até a 4ª série, tudo, mas eu e meu irmão concluímos os estudos. Eu fui para a faculdade, eu estou no período de mestrado agora. E eu falei, caramba, minha mãe olhando tudo isso, ela ia falar, deu certo o meu investimento. Então, esse álbum e esse processo interno de me olhar e de me enxergar foi bem profundo, assim. Foi desde reconhecer tudo que os meus pais foram e são, e o quanto eu carrego deles em mim, e até e aí foi a última parte, né? Que é importante, mas ela acaba nem sendo mais a principal, né? O quanto eu consegui enxergar a beleza em mim. E aí eu consegui enxergar, como você falou, cores nas fotos, cores em mim, brilho nos olhos, energia no sorriso, porque você não enxerga só uma imagem, você enxerga a construção. Eu gosto muito dessa frase. Eu sou a construção de tudo e todos que eu já vivi. Eu não sou um ser humano só. Eu não sou a Solange. Eu sou a construção do que foi meu irmão, minha mãe, meu pai, meus avós, meus bisavós que eu nem conheci, as pessoas que foram guerreiras e lutaram para que hoje eu tivesse o privilégio de estar viva. E eu também sou a construção de todos aqueles encontros que eu tive, seja com o coordenador da escola, com uma professora que deu o primeiro livro para mim, e eu me apaixonei por ler, seja com a irmãzinha que uma vez na igreja chegou para mim e falou, Solange, como é que você tá? Ela foi assim, uma pessoa, gente, incrível. Como você tá? Você tá bem? Eu falei, tô ótima, obrigada. Ela falou, sabe por quê? Eu tô sentindo um cheirinho estranho em você. Aí eu falei, ixi, deu ruim, hein? Agora deu ruim. Mas ela, com todo amor e carinho, me ensinou sobre higiene. Depois me ajudou, porque descobriu que eu não tinha dinheiro para comprar o sabão em pó. E o quanto isso sou eu, sabe? O quanto eu sou essa construção de tudo. Então, de vez em quando, e aí eu quero fazer um convite para vocês. A gente precisa entrar nessa caçada por quem nós somos. Porque às vezes a gente vai se perder naquilo que as pessoas dizem que somos. Lembra lá no começo que eu falei que o jovem da favela, ele nasce com um estereótipo? E repetidas vezes a gente ouve, quem mora na favela não presta, é violento, é bandido, é ladrão, nananã. Agora a gente está num momento tão polarizado da política e as pessoas não enxergam mais os outros como pessoas. É só
quem vota num lado, quem vota no outro. Aí quem vota num lado é bandido, não presta, nananana. Quem vota do outro não tem coração, nananana. Meu Deus, a gente se resumiu a isso. E às vezes a gente ouve isso tantas vezes, que a gente acredita. Então, por ouvir tantas vezes que eu era feia, cabelo duro, não sei o quê, não é inteligente, de alguma forma isso interiorizou em mim. E hoje eu precisei fazer essa... Por isso que eu coloquei lá o título, Caçador de Mim, porque é uma caça que a gente tem que fazer. E aí, às vezes, a gente tem que revisitar a história lá dos nossos pais, para entender quem é a Solange de hoje. É isso. E sobre a segunda frase, é a frase que está no filme, né? Do I Can't Be Happy Here. É quando T'Challa convida... esqueci o nome da personagem, que é interpretada pela Lupita. Ele fala, fica aqui em Wakanda, aqui você tem tudo. Inclusive até ele, né? O rei e tal. E ela fala, eu não posso ser feliz aqui, porque aqui eu não vou estar cumprindo a minha missão. Então, por muito tempo eu quis sair da periferia. Hoje, eu escolho viver na periferia, porque é o lugar que eu me reconecto, que eu me reconheço, que eu gosto, e que no dia que eu quiser mudar para outro lugar, eu posso ir sem culpa e com uma história bem construída aqui, mas hoje é o lugar que eu escolho estar. E eu estou falando de periferia, mas a gente pode fazer esse exercício para qualquer lugar. Um relacionamento, um emprego, uma amizade, tudo. Tudo que nós habitamos são lugares. Relações são lugares, empregos são lugares que nós estamos momentaneamente vivendo. E a pergunta é, eu estou podendo ser feliz nesse lugar? Cumprir a missão? Então, acho que primeiro a gente tem que entender qual é a minha missão, o que me faz feliz, o que, a partir da minha dor, está ressignificando. Está dando certo, então, a partir disso? Hoje, eu estou super conectada com este lugar, dentro dessa organização social, dentro do meu bairro, da minha comunidade, do meu povo. Hoje eu estou feliz. No dia que não estiver mais fazendo sentido, a gente vai fazer esse movimento, porque a vida é essa dança. Precisa ser. Então, de novo, perguntas são mais importantes que respostas. Faça essa pergunta. Eu estou feliz aqui onde eu estou agora? Se eu não estou, por quê? Qual é o próximo movimento que eu preciso fazer? Acho que nem sei se eu respondi, gente, mas era isso. Muito maravilhoso. Acho que a gente ficaria horas aqui. E a vontade que eu tenho é sair desse computador. Vamos nos abraçar em agradecimento, assim, por tantas coisas maravilhosas que você dividiu, assim. As pessoas não conseguem ver, né? Mas eu vou anotando, assim, muitas... Nossa! Mas, assim, muito tocante e agradecer demais, assim, a sua existência no mundo. A gente precisa de muitas Solanges transbordando amor, transbordando história, nos ajudando a ligar esses pontos, sabe, que existem em cada um de nós, assim, que a bondade existe dentro da gente, mas muitas vezes a gente se perde, assim, a gente entra no automatismo, a gente vai seguindo a vida, a gente perde a esperança, mas a bondade existe em cada um de nós, né? E eu acho que a gente precisa de pessoas assim como você no mundo para ajudar, assim, a ir conectando, sabe? A olhar assim para seu sorriso e falar, não, mas espera aí, calma aí. Eu também estou sorrindo junto, então aonde que eu vou buscar esse caminho para me conectar comigo mesma e expandir para o mundo, né? Porque eu acho que é um processo muito natural. Conforme a gente vai se conectando com a gente vai expandindo para o mundo, assim. É como se fosse ação e reação, né? E sei lá, eu tenho desconfiado que a liberdade é coletiva, né? A partir do momento que eu vou buscando espaços de liberdade, assim, dentro de mim, ou de como eu me movo no mundo,
eu quero transcender isso, sabe? É como se vamos buscar essa liberdade juntos, assim. Para mim não é só suficiente, é como se as nossas estratégias individuais, elas não vão dar conta de questões que são coletivas, né? E uma coisa que para mim ficou muito evidente é o que você falou, assim, nós somos construções de todos que passaram por nós, né? Desde lá de trás, aqueles que a gente ainda nem sabe, que a gente não conhece a história, e todos aqueles que a gente, de alguma forma, a gente está se comunicando o tempo todo, assim, cada um que passa por nós deixa um pouco de si, né, e leva um pouco de nós, e Sim, nós somos isso, né, então a liberdade, ela é coletiva, né, ela não é individual, né. sim. E os problemas do mundo, eles são muito complexos para serem resolvidos no individual. Precisa ser construída com todas as mãos. E quando eu falo todas as mãos, é a sociedade civil, é as grandes empresas, né, a indústria, é o governo. O Movimento Conexão Favela está aqui na parte de educação complementar, mas a gente não consegue abraçar toda a educação. A gente precisa das escolas, a gente precisa da figura dos professores, ou seja, a gente precisa de políticas públicas. A gente não consegue resolver o problema do saneamento no Brasil, que é crítico. A gente precisa de políticas públicas para isso. E para que a gente tenha políticas públicas sendo implementadas mais rápido, né, de forma mais expansiva, a gente precisa da indústria também pressionando, incentivando, com recursos financeiros, com pessoas, com projetos, enfim. Só que por trás de empresas e governos existem as pessoas. São as pessoas que propõem soluções. CNPJ não muda nada. CNPJ tem a força de impulsionar, de empurrar, de ampliar, mas quem propõe soluções são pessoas físicas. É alguém lá no governo que falou, opa, não adianta a gente pensar em educação remota se na favela não tem conexão. Então, vamos criar uma política de conexão né? Então, são pessoas. E no livro do Harari, se eu não me engano, no segundo livro dele, né, Os Deus, que fala de todo esse avanço da tecnologia, tem uma frase que eu acho interessantíssima, assim, que ele fala do período que a população, e aí eu nem lembro, vou contar muito assim por cima, ficou muito massacrada por um governo pequenininho, uma multidão enorme sendo massacrada, e era nítido que se a população se reunisse, derrubava o governo facilmente. Então ele fala assim que às vezes o poder não está na multidão, mas um dia alguém se levantou e gritou: não aceitaremos mais. Aí incendiou toda a população e aquele governo caiu, mas precisou de um gritando para que os outros. Então, às vezes, vai vir de um que vai incendiar o todo. Por isso que é tão importante que todos, né, esses órgãos trabalhem em conjunto. Sociedade civil, governo e as indústrias. É só assim que a gente consegue fazer grandes mudanças, grandes mobilizações. É isso. Sol, a gente trouxe um presente para você, assim, de coração mesmo, né? E Ai, eu fico espero que... feliz. É simples, mas assim, é com muito carinho. Tá? O seu álbum é Caçadores de Mim, né? Então a gente trouxe a música, né? A poesia para a gente fechar esse episódio tão Ai, que lindo aqui com lindo. você e agradecer a sua generosidade por ter partilhado tantas coisas bonitas, assim, reflexões importantes e de alguma forma tocou a gente aqui. Tenho certeza que
que tudo que você trouxe vai tocar, assim, as pessoas, na melhor parte das pessoas e na porção mais lúcida que existe em cada um. Então, Lindo. tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou altroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Presa a canções, entregue às paixões, que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada temer, se não o correr da luta. Nada fazer, se não esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Obrigado por esse privilégio gigante que você nos trouxe hoje com a sua fala e que muitas, muitas pessoas te ouçam a partir desse momento e sempre. Ai, gente, estou emocionada. Obrigada. Para mim foi uma honra. Estou num lugar de muita honra, assim, de muito privilégio mesmo, de vocês terem se disponibilizado a ouvir minha história e ter me trazido esse presente, que realmente foi um presente. Muito obrigada. Obrigada. Beijo grande no coração. Obrigada, Saul. Beijo para vocês também. E a gente vai se encontrando aí virtualmente, quem sabe um dia presencialmente. Com certeza.